Olá! Ela era gentil, querida, amada por todos e seu coração era tomado da hospitalidade. Hoje a gente vai falar sobre Dorcas, uma mulher incrível que aparece lá em Atos 9, a partir do versículo 36. Essa história dessa mulher que chamava-se Dorcas ou Tabita, dependendo da língua, se for no grego Dorcas, em aramaico Tabita, mas a grande verdade é que essa mulher, ela era muito talentosa. Ela costurava, ela provavelmente cozinhava, ela era querida por todas ali. E ela morava nessa cidade chamada Jope. E essa cidade era a principal cidade portuária ali da região de Israel. E então imagine, né, quantas pessoas passavam por ali. Uma cidade portuária naquela época era uma cidade muito movimentada, era onde chegavam as principais mercadorias, né? Enfim. E essa mulher, ela acontece algo trágico, né? Ela morre. E então as mulheres ali entram em desespero, elas ficam desesperadas, literalmente. Essa mulher que em outros momentos cuidava delas, consolava elas, quem que ia consolar agora? Quem que ia abraçar agora? Né? Então ela lançava o seu coração em generosidade, abençoando aquelas mulheres. Ela é extremamente talentosa. Você conhece alguém bem talentosa, que tudo que faz bem? Costura bem, desenha bem, é, faz tudo bem. Eu conheço várias, assim, que têm talentos incríveis. Uma característica da Dorcas é que esse talento não ficava com ela. Ela lançava sobre as pessoas. Ela lançava sobre as pessoas esse talento. Ela lançava sobre aquelas mulheres. E aqui, especialmente sobre as viúvas. Né? Então, quando ela morre, é, aquelas mulheres ficam tão desesperadas, não só as mulheres, mas muitas pessoas ali ficam tão desesperadas por conta da sua morte, que o Pedro está passando por aquela região e ele está numa cidade vizinha que chama Lista. E eles descobrem que o Pedro está ali, eles vão até eles e falam assim: por favor, passe em Jope, a gente está precisando muito de você. E ele chega ali, vê todo aquele contexto fúnebre de todo mundo chorando. E quando ele chega, aquelas mulheres, elas vêm e mostram as coisas que ela fazia, as túnicas, os vestidos, e começam a dar testemunhos do que ela fazia, de quem ela era, né? E eu fico pensando que o Pedro ficava impactado mesmo, quem que era essa mulher, né? No texto diz que ela era uma discípula, ou seja, ela conhecia o Senhor. Então todo esse talento que ela tinha era também um dom, eu acredito que era o dom da hospitalidade, né? Que ela lançava sobre essas mulheres, ela lançava com todo o coração, claramente aqui sem pedir nada em troca. E essas mulheres, então, elas começam a clamar por Pedro e chorar e se desesperar. E o Pedro, então, ele toma uma atitude. Ele pede para todo mundo sair dali. Fica só eles dois, né? Só o corpo, no caso da Dorcas e ele. E ele ora ao Senhor. E no momento que ele ora, eu acho que no contexto inteiro ele percebe que aquela morte não era uma morte comum. Ele não estava indo fazer um sepultamento. Ele não estava indo consolar pessoas pela morte de alguém. Quando ele chega ali, ele percebe que essa morte tinha um propósito muito maior, né? Que alguém como Dorcas não passaria desapercebida. E aí ele vai e ora por ela. E o que acontece? Essa mulher ressuscita. Coisa mais incrível que poderia acontecer. E é a partir da ressurreição dela, essa mulher, ela continua falando, não só com a sua hospitalidade e com todos os seus talentos, mas também com um milagre poderoso que foi a ressurreição dela. E muitos creram. A palavra diz que através disso muitos creram. Então, aquela cidade toda movimentada foi alvo de um milagre para que mais pessoas pudessem conhecer. Então, todo mundo que passava ali naquela cidade, acredito que Jope não ficou mais conhecida só como uma cidade portuária, mas ficou conhecido também como a cidade da mulher que ressuscitou. Imagina, né? Ai, vamos lá em Jope. Aonde que é Jope? Aquela lá onde que aquela mulher ressuscitou? Ah, tá. Já ouvi falar. Então, a Dorcas, ela foi uma mulher tão temente ao Senhor. Ela lançou tanto seu coração no Senhor e sua obra, que ela foi a escolhida para participar de um milagre tão incrível, né? E nós hoje, quantos talentos nós temos? O que você faz bem? Você costura bem? Você cozinha bem? Você fala bem? Não sei qual o talento que você tem, mas onde eles estão lançados? Eles estão sendo frutificados diariamente ou eles estão enterrados lá numa gaveta porque você acha que você não é bom o suficiente, porque o que você faz não é bom o suficiente?
Em outros devocionais a gente já falou sobre isso. Aqui, o ponto central é a ressurreição da Dorcas. Mas a história conta de que ela foi uma grande mulher. E assim como nós, grandes mulheres têm grandes missões nas mãos do Senhor. Então, olhando para ela e para esse texto aqui, eu fico pensando, imagina como seria interessante, né? Essas mulheres deveriam amar tomar um cafezinho com ela. Eu sou a pessoa do cafezinho, eu gosto de ter contato. Uma das minhas linguagens de amor é tempo de qualidade, né? E eu gosto de ter contato, eu gosto de tomar um cafezinho. Então imagina quanto essas mulheres amavam tomar um cafezinho com a Dorcas. Amavam tomar um chazinho, né? Não sei qual a bebida da época ali mais comum, mas olhando para os nossos dias hoje, às vezes o que a gente precisa é um cafezinho com um bolinho com a amiga, né? E a Dorcas era essa pessoa que estava provavelmente sempre disposta a tomar um cafezinho, né? E esses dons, talentos que ela lançava ali não ficou só para ela. Ficou para aquelas mulheres, para aquela cidade e através desses talentos, através da vida dela, do testemunho dela, muitas pessoas conheceram a Jesus. Pedro pôde participar e ser usado ali pelo Senhor através da vida da Dorcas. Então, que nessa manhã, nesse dia, o momento que você vê esse devocional, você medite nesse texto que está lá em Atos 9:36 e que você possa desfrutar dessas palavras ali, olhando para Dorcas como um ideal, olhando para ela como uma mulher agradável. Nós precisamos ser mulheres agradáveis, nós precisamos ser aquelas que trazem para perto e não que afastam. Muitas vezes nós estamos imergidas em nossas dores, em nossos questionamentos, que a gente esquece que Deus quer florir e frutificar através de nós, através dos talentos que Ele mesmo nos deu. Então, que esse devocional faça te pensar em como tem sido esse alcance que o Senhor colocou em suas mãos através dos talentos e dons. Então, que Deus abençoe e que se existe algo morto hoje em suas mãos, que possa ressuscitar em nome de Jesus. Assim, nesse texto, ele só deu uma palavra para ela. Ele disse, em uma simples oração, eu vou só citar aqui, ele diz assim, ó, Pedro, no versículo 40, Pedro, tendo feito certo todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Foi uma palavra, uma palavra imperativa, levanta-te. Então hoje eu quero lançar essa palavra sobre você, levanta-te. Levanta-te dos seus questionamentos, das suas dores. O Senhor pode ressuscitar. Ele tem poder para trazer vida aonde está morto. E eu quero lançar essa palavra sobre você hoje, seja na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa ressuscitar o que está morto hoje na sua vida. Em nome de Jesus, que você caminhe nesse dia hoje com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.